Apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para mergulhar em mais uma história assustadora. Bem-vindo ao terror mórbido, onde o medo é apenas o começo. Imagine-se dirigindo por uma estrada deserta no meio da noite. Sem ninguém por perto, o silêncio é quase absoluto, exceto pelo som do motor do seu veículo. O mundo lá fora parece um grande vazio. Foi exatamente nessa situação que um caminhoneiro, chamado Eduardo, viveu um dos episódios mais aterrorizantes de sua vida. Este é o relato de Eduardo, e ele garante que tudo que você ouvirá agora realmente aconteceu. Eduardo estava em sua terceira viagem noturna consecutiva. O cansaço pesava, mas ele sabia que precisava continuar. A estrada era longa, e a próxima parada estava a mais de 50 quilômetros. O relógio do painel marcava exatamente 2h47 da madrugada. De repente, ele avistou algo estranho. À distância, um carro parecia estar estacionado no acostamento, com os piscas ligados. Conforme Eduardo se aproximava, percebeu uma mulher ao lado do carro. Ela acenava freneticamente, parecendo desesperada por ajuda. Sem hesitar, ele encostou o caminhão, desceu e caminhou em direção a ela. Eduardo notou que a mulher estava pálida, com cabelos longos e desarrumados, vestindo um vestido branco que parecia fora de lugar para alguém em uma estrada no meio da noite. Quando chegou perto da mulher, algo parecia estranho. Seus olhos eram profundos, quase vazios, e sua voz era tão baixa que Eduardo precisou se inclinar para entender o que ela dizia. "Meu carro não funciona. Por favor, me ajude", disse ela. Eduardo olhou para o carro, mas não conseguiu ver nada de errado. Então, enquanto dava mais um passo em direção ao veículo, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Foi aí que ele percebeu: o motor do carro estava desligado e não havia marcas de pneu ao redor, como se o carro nunca tivesse sido dirigido até ali. De repente, Eduardo ouviu um barulho atrás de si, como passos na gravilha. Ele se virou rapidamente, mas não havia nada ali. Quando olhou novamente para a mulher, ela tinha desaparecido. Não havia sinais dela, nem do carro. Apenas a escuridão o cercava. Eduardo correu para o caminhão, trancou as portas e ligou o motor, o coração batendo como nunca antes. Eduardo tentou seguir viagem, mas então, o rádio do caminhão começou a emitir ruídos estranhos, como estática misturada a sussurros. Ele aumentou o volume, tentando entender as palavras. "Você não devia ter parado", dizia a voz. Ele gelou. Era a mesma voz da mulher. Eduardo acelerou, mas os faróis do caminhão começaram a falhar. No espelho retrovisor, ele viu sombras se movendo rapidamente na estrada atrás dele. Elas não tinham forma definida, mas pareciam humanas. As luzes do painel piscavam, e o motor começou a falhar. Ele sentiu que algo estava se aproximando, algo que não era deste mundo. Finalmente, Eduardo avistou as luzes de uma pequena cidade ao longe. Assim que cruzou a entrada, o rádio voltou ao normal, os faróis estabilizaram e as sombras desapareceram. Ele parou em um posto de gasolina e tentou explicar o que aconteceu, mas ninguém acreditou. Até hoje, Eduardo evita dirigir naquela estrada. Ele nunca soube quem ou o que encontrou naquela noite. Obrigado por assistir ao Terror Mórbido. Se essa história fez você sentir aquele frio na espinha, inscreva-se no canal e ative as notificações. E lembre-se, algumas estradas nunca levam você para casa em segurança. Até o próximo medo.